Irmãos, eu quero contar algo que Deus fez comigo e que mudou completamente a minha vida espiritual. Eu peço que os irmãos tenham paciência para ouvir, porque é um testemunho que não é só para mim, mas eu creio que é para a igreja, para todo aquele que crê que Jesus está voltando. Tudo começou numa madrugada de sábado para domingo. Eu tinha deitado para dormir cansado, sem nem orar direito. Irmãos, eu estava vivendo um período de frieza espiritual sem perceber. Eu ia para a igreja, cantava os hinos, cumprimentava os irmãos, mas lá dentro, a chama estava quase apagando. Eu dizia que estava firme, mas meu coração estava longe. Naquela madrugada eu acordei com uma angústia tão grande que parecia que alguém tinha me sacudido. Levantei assustado, sentei na cama e senti uma presença tão forte que comecei a tremer. Não era medo do mundo, era temor de Deus. E ali, irmãos, o Espírito Santo começou a falar comigo de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Era como se Deus estivesse mostrando o quanto eu estava distante dele, mesmo dentro da igreja. Eu comecei a chorar, e Deus colocou no meu coração algo que queimava como fogo. O fim está chegando. Desperta, porque muitos estão dormindo. Irmãos, aquilo entrou na minha alma como uma espada. Eu senti uma dor tão profunda de arrependimento que não consegui ficar de pé. Me ajoelhei no chão e comecei a pedir misericórdia. Sentia que Deus estava me avisando de algo sério, urgente. Enquanto eu orava, Deus começou a mostrar, não em visão, mas na alma, como muitos irmãos estão firmes por fora, mas fracos por dentro. Ele me trouxe à memória cultos onde o Espírito Santo queria operar, mas os corações estavam endurecidos. Deus me mostrou que muitos estão confiando na rotina, mas não estão preparando suas lâmpadas como as virgens prudentes. E Deus falou comigo: diz aos meus irmãos que o tempo está se cumprindo. A trombeta está para soar. Muitos estão pensando que ainda há muito tempo, mas eu estou voltando, e voltarei de repente. Irmãos, quando Deus falou isso, eu senti um temor tão grande que comecei a clamar pela minha casa, pelos meus filhos, pelos jovens da igreja, pelos anciãos, pelas irmãs que trabalham tanto. Eu senti como se Deus estivesse pedindo para avisar o povo, para acordar quem está adormecido. Começou a vir na minha alma um peso pelos irmãos que estão fracos, pelos que se afastaram, pelos que deixaram a fé esfriar. E Deus dizia: vai e fala. Porque é tempo de consertar a casa. É tempo de reconciliar. É tempo de buscar o Espírito antes que seja tarde. Eu fiquei quase uma hora ali, chorando, orando, tremendo. Não era emoção, irmãos, era Deus falando. Era Deus despertando. Era Deus chamando o povo dele. E quando eu consegui me levantar, parecia que eu tinha tirado um peso enorme das costas, mas ao mesmo tempo senti outro peso, o peso da responsabilidade de testemunhar. Deus me deu vontade de falar com minha família, com minha congregação, com todos. No culto daquele domingo, quando o ancião pediu os testemunhos, meu coração queimava. Eu quase não consegui ficar sentado. Era como se Deus estivesse dizendo de novo: fala enquanto é tempo. E quando me levantei para contar, irmãos, parecia que a igreja inteira ficou em silêncio. Eu senti uma presença tão forte que minhas pernas tremiam. E eu disse: meus irmãos, Deus visitou a minha casa nesta madrugada e deixou um alerta para a igreja. O final dos tempos está chegando. Jesus está voltando. O Senhor está chamando quem está fraco, chamando quem parou na caminhada, chamando quem se acostumou com a obra. Não é tempo de brincar com a salvação. É tempo de vigiar, é tempo de buscar o azeite, é tempo de renovar o pacto com Deus. Irmãos, enquanto eu falava, Deus começou a visitar as almas. Vi irmãos chorando, jovens se quebrantando, irmãs orando com gemidos. O Espírito Santo tomou a obra de uma maneira tão linda que ninguém queria ir embora. E naquele momento, eu entendi: o aviso não foi só para mim. Foi para a igreja. Foi para o povo de Deus. Desde aquele dia, minha vida mudou. Eu oro mais, medito mais, sinto mais temor. Tenho falado de Jesus para quem antes eu nem tinha coragem. Porque eu sei, irmãos, eu sei no meu coração, estamos vivendo os últimos tempos. A palavra está se cumprindo. E Deus está levantando um povo desperto, um povo firme, um povo que não negocia a fé. E se eu estou testemunhando hoje, é porque Deus pediu para dizer: avisa os meus, eu estou voltando. Prepara teu coração.
Restaura teu altar, e não deixa o azeite faltar.